Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma igreja saudável em tempos modernos. Primeiro nós precisamos entender o que é uma igreja. Porque ela está nesse contexto. O que é uma igreja? O texto de 1 Pedro capítulo 2, no verso 9 e 10, fala o que é uma igreja. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Uma palavra me chamou a atenção nesse texto. Na definição de igreja, a palavra é povo. A palavra de Deus está dizendo que a igreja não é um lugar. A igreja é um povo. É um povo adquirido. Ou seja, um povo comprado. Comprado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Um povo eleito, escolhido, chamado para ser santo, separado por Deus, para que o seu nome seja glorificado. Igreja, então, na simplicidade da definição, não é um lugar, mas é um povo. Segunda coisa que nós precisamos entender: o que é uma igreja saudável? Isso está no contexto. Igreja saudável. Apocalipse capítulo 3, no verso 2 ao verso 4. Fala que igreja saudável é aquela que não é impecável, que não deixa de pecar. Igreja saudável não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que luta, que batalha para resistir ao pecado. É uma igreja que trava uma batalha contra o pecado para manter as suas vestiduras brancas. É uma igreja saudável. A igreja saudável não significa que não tenha conflitos. Não significa que não tenha algo que não traga satisfação às pessoas. Igreja saudável não significa que haja um problema aqui, outro ali, mas igreja saudável é aquela que trava uma batalha contra o pecado para manter as suas vestiduras brancas, ainda que existam problemas. Terceira coisa que nós precisamos entender: o que são tempos modernos? O que é modernidade? Nós entendemos que modernidade são profundas transformações sociais, econômicas, políticas, que acontecem ao longo dos séculos e que trazem mudanças radicais à vida das pessoas. São transformações que acontecem assim, aceleradas. Transformações que aconteceram ao longo dos séculos, especialmente a partir do início do século XIX, até os dias de hoje. O século XX, os dias em que nós vivemos, tem sido marcado por conflitos,
têm sido marcados por guerras, ameaça de confronto nuclear, que assusta os quatro cantos da terra. Conflitos étnicos, religiosos e militares formam um lado sombrio desse tempo presente, que nós vivemos. Tempos modernos, que trazem transformações e mudanças aceleradas, um turbilhão de informações, nós recebemos todos os dias, dentro de casa, na escola, nas ruas, na mídia, nos jornais, para onde você voltar os seus olhos e ouvidos, há um turbilhão de informações que nós estamos absorvendo a todo tempo. Tempos modernos, portanto, embora tudo isso seja muito confuso, mas a modernidade, ela se apresenta trazendo consigo ambiguidades. Ou seja, ao mesmo tempo que ela oferece segurança, tranquilidade, prosperidade, mas ela também oferece riscos. Meus irmãos, nós somos acometidos por um ritmo vertiginoso de mudanças, onde o avanço da intercomunicação nos coloca em conexão com todos os povos assim. Rapidamente. Onde nós estamos em conexão com os quatro cantos da terra, basta você ligar o computador. Modernidade. Mas também a modernidade, embora as forças da produção industrial tenham trazido significativa melhoria na qualidade de vida do homem, é o que temos visto. Quem não tem um carro novo na sua garagem hoje? Antigamente isso não era comum. A força industrial, as mudanças aceleradas, o conhecimento do homem, a sobrevivência do homem, tempos modernos. Mas a modernidade, entretanto, ela traz consigo algo que ela não conseguiu superar e resolver e não vai resolver. Ela traz consigo o medo, a ansiedade, a incerteza quanto ao futuro, ainda são incógnitas na vida do homem, que a modernidade não resolveu. Como lidar com tudo isso? Como a igreja vai viver em meio a tanta confusão? Portanto, a modernidade, pelo contrário, ela promoveu mudanças na vida material, mas trouxe consigo mudanças comportamentais na vida do homem, que exigem de nós como igreja uma nova abordagem diante dos fatos. O que vamos fazer? Com tanta coisa acontecendo, com os tempos modernos em que nós vivemos como igreja, que nós somos cobrados como pai, como homem, como profissional, de sermos a cada dia melhores. Queridos, como ser uma igreja saudável em meio a tantos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, em tempo real? Como ser uma igreja saudável em meio a um turbilhão de informações lançadas sobre nós em tão pouco tempo? Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo em que você vive. O mundo pós-moderno. Portanto, a mensagem que nós queremos trabalhar nesta noite tem como título: Uma igreja saudável em tempos modernos. O texto base que nós vamos esporadicamente nos lembrar dele é Hebreus capítulo 4, verso 12. Portanto, como construir uma igreja saudável? Primeiro, para se construir uma igreja saudável, é preciso pregar uma mensagem expositiva das Escrituras. Eu vou repetir. Como construir uma igreja saudável em tempos modernos? Primeiro, pregando uma mensagem expositiva das Escrituras.
O que é uma mensagem expositiva? É uma mensagem que o pastor, o pregador, ele tira, escolhe, ora e escolhe, Deus fala com ele. É esse. E aí então ele estuda, ele mergulha, ele descobre o que tem de melhor aqui para pregar e para ensinar e para produzir um resultado espiritual na vida da igreja. E ele expõe claramente todos os pontos principais, explorando o texto. Para quê? Para produzir vida nova, para trazer a convicção à igreja, para que ele não pegue um texto isolado e produza uma heresia e faça disso uma verdade. Mensagem expositiva das Escrituras. Em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21. O texto está aí? Eu não estou vendo. Está aí? Mas nós podemos ler aqui. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação, mensagem. Um dia nós fomos alcançados pela loucura da pregação. Uma pregação que foi exposta, esclarecida, foi ensinada muito claramente para nós. E aí, então, isso produziu um resultado dentro de nós, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Pregação expositiva. Meus irmãos, a mesma palavra que um dia nos tocou, que foi exposta aos nossos corações, ela continua viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Viva e eficaz para produzir os mesmos resultados de transformação que a igreja precisa ouvir. Que a igreja precisa receber. Continua viva e eficaz para continuar nos curando de todas as enfermidades espirituais. Opa! Nós somos doentes? Nós, eu e você, nós somos pacientes de Deus. A igreja é um hospital onde Deus, Ele envia a sua mensagem expositiva. Nós somos alcançados por ela. Ele nos coloca dentro da sua igreja. E ali Ele começa a nos tratar pela palavra expositiva. E ali então, nesse hospital chamado igreja, nós vamos sendo curados das nossas mazelas, das nossas ranzices. Ou você não tem isso? Será que só eu sou ranziza? Das nossas ranzices, dos nossos medos, daqueles sintomas que nós manifestamos e agredimos. E Deus então nos coloca aqui sentados para ouvir esta mensagem, esta palavra, e nós então somos curados por ela. Amém? É esta palavra expositiva que quer nos curar. Nós somos pacientes de Deus. Portanto, o que é uma pregação expositiva? O que você está fazendo com esta palavra exposta ao seu coração, que brota desse púlpito todas as semanas? O que você, como filho de Deus, como ovelha, como homem e mulher de Deus, está fazendo com a mensagem expositiva que brota desse púlpito? Que brota desta palavra, dominicalmente para você. O que você tem feito com ela? A vida cristã, ela tem esta responsabilidade. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos.
A palavra fala, nós ouvimos. Agora, a responsabilidade nossa aplicar esta exposição, esta mensagem expositiva que nós recebemos todos os dias, ou pelo menos semanalmente. Portanto, nós precisamos considerar esta palavra expositiva. Perceba que em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, tem algo lindo para mim e para você. Que coisa linda esse texto! Esse texto é maravilhoso para as nossas vidas. Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, diz assim, Jesus falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o quê? Coração. E de toda a tua alma. De todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer com isso? Todo o nosso esforço físico, mental, espiritual, intelectual, tudo precisa se voltar para a palavra. Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para quem você está direcionando o seu sentimento? Coração? Para quem você está devotando todo o seu esforço da sua alma? Ela está com sede. Ela está gritando. Que água você tem bebido? O que você tem ouvido? O que você tem lido para suprir essa ansiedade da sua alma? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, razão. A nossa mente, ela precisa buscar incessantemente a verdade, e a verdade está em Cristo. Portanto, o que você está fazendo com a mensagem expositiva que regularmente é ministrada à tua vida? O que você tem feito com o que você tem visto e ouvido? Você tem ouvido muita coisa boa aqui, eu acredito. Tem visto muita coisa boa aqui. O que você tem feito com isso? É a mensagem que está sendo exposta para você. Através do que você está cantando, através da comunhão, as palavras que você está ouvindo, o consolo e o conforto que você recebe, a mensagem bíblica é exposta dioturnamente para você que brota desse púlpito. O que você tem feito com isso? É isso que Deus está exortando, o que nós temos feito com isso. Que igreja você deseja construir para os teus filhos? Porque nós não estamos construindo igreja para nós. Nós estamos construindo igreja para os nossos filhos. Daqui a pouco eu estou com 60, com 70, não sei se vou chegar aos 80, eu acho que não, mas eu estou construindo uma igreja para os meus filhos, para os meus netos. E você, para quem está construindo uma igreja? Ela precisa ser saudável. Ela precisa ser saudável. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de indiferença. Indiferença a quê? Deixa eu mexer. Indiferença à palavra. Quando você se coloca indiferente à palavra, quando você não atenta para aquilo que você está ouvindo e vendo de bom, que você deve absorver para a tua vida, para construir uma vida saudável, cristã saudável para você, a tua vida começa a ficar assim. E se você começa a ficar assim, a igreja começa a ficar assim. Ou seja, se você ficar indiferente à palavra, a mensagem expositiva exposta para você, você começa a ficar doente. E a igreja passa a ficar doente. Percebe?
o que nós estamos fazendo com o que estamos vendo e ouvindo. Portanto, não seja indiferente. Como estão as nossas relações? Dentro e fora da igreja. Como está a nossa relação vertical? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como está essa relação minha pessoal com Deus? Você tem chorado ao pé da cama, de joelhos? Quantas vezes você orou de joelho esta semana? Quantas vezes? Quantas vezes você chorou com Cristo? Entregou a sua vida falando: Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Eu estou vazio, eu estou fraco, eu não tenho mais esperança, mas a minha esperança está em Ti, me alimenta. Você tem chorado? Você tem dobrado o seu joelho aos pés da cama, falado com Deus? Como está essa relação pessoal sua com Deus? Se esta relação está quebrada, se esta relação está abalada, você está ficando cada vez mais doente. E aí então, a sua vida espiritual, ela está ficando cada vez mais sombria. Como está a sua relação horizontal com os teus irmãos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma conjunção comparativa, como o mesmo amor que você espera é o mesmo amor que você deve dar. Amém? É uma conjunção comparativa, é igual. Aquilo, como está a sua liberdade com os irmãos? Como está a sua comunhão com os irmãos? Como está a sua alegria de poder se arrepender daquilo que você tem falado, de liberar e dar perdão? Se você não está tendo a capacidade de liberar perdão, de amar, de se entregar ao teu irmão, confiar nele, que ele pode ser bênção para a tua vida, você está doente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia, ela precisa ser exposta claramente para que o pecado seja tratado e curado como o pecado de nossas vidas. E quem vai fazer isso é a palavra. Querido irmão, houve uma reforma. Lutero, um homem que fez uma reforma que ficou na história. Sabe como começou essa reforma? Pela palavra. Foi pela palavra, não foi pela tradição. Ele pregou as suas convicções bíblicas, e isso transformou, mudou os rumos da igreja. Da mesma forma, a palavra pode mudar o rumo da tua família. A palavra pode mudar o rumo da tua vida e da tua igreja. Ela começa com você, essa mudança começa com você. Se não está havendo uma relação pessoal com Deus, com a sua palavra, algo está quebrado. Eu quero que você repita comigo, bem alto. Eu vou ler o texto e você repita comigo. Você vai dizer assim: o compromisso com a pregação expositiva é uma marca essencial de uma igreja saudável. Mas o que eu estou fazendo com isso? Vamos repetir? O compromisso com a pregação expositiva é uma marca essencial de uma igreja saudável. O que eu estou fazendo com isso? Segundo, como construir uma igreja saudável em tempos modernos? Pregando uma teologia bíblica. Pregando uma teologia bíblica.
que eu quero dizer com isso? 1 João, capítulo 3, no verso 2. 1 João, capítulo 3, no verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, o quê? Seremos semelhante a Ele, porque assim como é, veremos. O que isso tem a ver com uma teologia bíblica? Se você estivesse entre os mormons, nesta noite, esse mesmo texto que foi lido, você o leria assim: seremos semelhantes como deuses, ou seremos semelhantes como deuses, como Ele é. Percebe a diferença? Quanta heresia está espalhada por aí? É essa a ideia que eu quero chamar a atenção. O risco da igreja conviver com a heresia em função daquilo que ela está ouvindo, em função daquilo que ela está absorvendo. Quando você acorda de manhã, liga a televisão, que você está arrumando a tua casa, fazendo o teu almoço, você começa a receber um turbilhão de informações baseado na palavra. E aí então, como a sua vida é cristã, será que ela está alicerçada para receber essas informações, filtrar e ter uma teologia saudável? Essa é a ideia que eu quero chamar a sua atenção. Se nós formos analisar todo o capítulo 3 de 1 João, nós vamos ver que João ele está traçando uma linha de raciocínio quanto ao pecado. Ele está chamando a atenção da igreja para ela atentar contra o pecado, para ela resistir ao pecado. E ela resistir ao pecado, ela resistindo ao pecado, ela vai se preparar. E quando Jesus voltar, ela vai vê-lo e vai ser semelhante a Ele. Vai vê-lo como Ele é. É isso que João está falando. A igreja vai ver a Jesus Cristo como Ele é. Nós não seremos deuses como Ele é, mas nós teremos um corpo glorificado, um corpo celestial, transformado, puro, com vestiduras brancas, em comunhão com Cristo. E aí, então, essa teologia bíblica, ela precisa ser defendida pela igreja, para que a igreja não venha cair na heresia. Eu quero assustar você agora. Eu quero dizer para você que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Pastor, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Sabe por quê? Sabe quando isso acontece? Quando alguém pega um texto isolado, quando alguém de manhã acorda, sossegado, fecha os olhos e faz assim: deixa eu ver o que tem para a minha vida hoje. Hoje o dia está para mim, eu estou com sorte. Tem muitos cristãos fazendo isso. A Bíblia, ela foi escrita num contexto religioso, político, foi escrita num contexto onde nós precisamos considerar vários aspectos. Ela precisa ser minuciosamente estudada, para que você não tire uma heresia, defenda isso, traga para a sua igreja, briga com o seu pastor, com a sua liderança e diz: é isso aqui que eu creio. Tem muita gente fazendo isso. Muitas igrejas vivendo isso. Heresias.
Tempos modernos. Sabe por quê? As pessoas não têm ou não querem mais ter tempo para gastar na teologia bíblica. Não querem mais ter tempo para gastar com a palavra, então elas preferem ouvir e absorver uma mentira, guardar e fazer dela um paradigma e defender, e aí então viver uma inverdade. Cuidado com isso, cuidado com isso. A Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias, mas a Bíblia, quando lida no seu contexto, estudada, ela é algo que transforma, é algo que salva, que liberta, que dá livramento, que abre os nossos olhos para que nós possamos viver neste mundo de uma forma clara. A igreja acha a sua vida à medida que acha a palavra de Deus. A igreja acha os seus propósitos à medida que vive e manifesta a palavra de Deus. Queridos, o maior desafio que as igrejas enfrentam hoje, ao meu ver, não é descobrir como ser relevante nos tempos modernos, mas, sobretudo, é descobrir como ser fiel, como ouvir, como confiar e como obedecer. Esse é o grande desafio da igreja moderna. Não é descobrir como pode ser relevante, ou como descobrir os melhores métodos para encher a igreja, mas é descobrir como ela pode ser fiel, como ela pode ouvir mais, como ela pode mais confiar no Senhor. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo, no capítulo 1, no verso 10 e 11, ele diz que a doutrina precisa ser sã. A sã doutrina é a doutrina que se conforma com o Evangelho e se opõe à impiedade e ao pecado. A sã doutrina, ela se conforma, ela concorda com o Evangelho que um dia nós conhecemos e que transformou as nossas vidas, mas se opõe. A sã doutrina, ela se opõe à impiedade e ao pecado. Portanto, Paulo também fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, verso 3. Haverá tempo em que não suportará a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Será que os cristãos estão sentindo isso hoje? Comichões, coceira nos ouvidos, pessoas assim, impacientes, inquietas, elas querem algo diferente. Um vento de doutrina que nasce ali, um outro que nasce aqui, um vento que sopra ali, que cai e que cura, e que não sei o quê, um monte de gente correndo, e depois isso passa. E aí então, ela volta para a sua igreja de novo, querendo uma novidade. Como ela não encontra um vento de doutrina soprando, e aí então ela estende os olhos ao redor, e aí então encontra um outro lugar. E aí então ela vai vivendo a vida à base de sopros e ventos de doutrinas. Percebe como nós precisamos preservar a doutrina? A igreja precisa pregar uma teologia bíblica. Meus irmãos, a verdade já não é mais absoluta. Quase tudo hoje é relativo. Não preciso ir na igreja não. Deus fala comigo aqui em casa. Eu ligo a televisão, tenho um culto. Estou tranquilo. E a igreja é muito relativo. Aquela mensagem que o pastor pregou domingo à noite é relativo. Depende do ponto de vista. Percebe? Cuidado. Que igreja nós queremos construir para os nossos filhos, para os nossos netos? Eles serão a coluna da igreja do futuro. Jovens, o que vocês têm feito com o que estão ouvindo e vendo? Guarde isso para você. Colossenses capítulo 3, no verso 16, Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habite em vós abundantemente. Mas ele continua:
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, sabedoria, admoestando e ensinando. Esse é o papel da palavra. Ela nos dá sabedoria, ela nos exorta, nos ensina, mas também nos dá graça para viver em comunhão com os nossos irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos continuar insistindo para que as nossas famílias sejam fortes. Sabe por quê? A igreja é constituída de quê? De famílias, pessoas. A partir do momento em que as famílias são fortes, são transformadas, a partir do momento em que as famílias se fortalecem, a igreja, ela também se fortalece. A partir do momento em que as famílias são fortalecidas na palavra, são revestidas da autoridade bíblica, a igreja também passa a ter a mesma autoridade, porque a igreja é constituída de famílias. Se você deseja uma igreja forte, comece pela tua família. Comece pela tua vida em particular. Busque a transformação. E nós queremos partir para o encerramento. Uma igreja saudável é caracterizada por uma pregação expositiva e uma teologia bíblica. Portanto, nós continuemos a lutar por isso. E por último, como construir uma igreja saudável em tempos modernos? Tendo um entendimento bíblico das boas novas. Tendo o entendimento bíblico das boas novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 4 a 6, Paulo fala assim: dos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus Cristo, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, o Senhor. Ter o entendimento, Ele resplandeceu entre nós para nos dar entendimento, para esclarecer a verdade, o que são boas novas. Boas novas, na verdade, são novidade de Jesus Cristo para a nossa vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Boas novas, Deus é o Verbo, que veio comunicar a sua verdade ao homem por meio de Jesus. Verbo, ação, comunica a verdade de Deus aos homens, para nós, a igreja, filhos do Senhor. Boas novas, como as boas novas do Evangelho têm influenciado a sua vida em tempos modernos e tempos difíceis como hoje. Como essas boas novas, aquilo que você conheceu de Cristo, da palavra, como isso tem influenciado você em tempos modernos? Hoje, surge uma novidade a cada dia. Parece que as pessoas estão procurando novidades. Elas não se sentem mais saciadas, quietas. Elas procuram as boas novas, elas vieram trazer convicção, quietude, certeza, esperança para a igreja. Já não conseguimos viver na simplicidade mais do Evangelho. Meus irmãos, por que precisamos ter o entendimento bíblico das boas novas de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque o Evangelho é o âmago do cristianismo. Se é o âmago do cristianismo, por isso, deve ser o âmago da nossa igreja.
deve ser a essência da igreja. O evangelho que um dia nós conhecemos, uma igreja saudável, é uma igreja em que cada membro, guarde isso, uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, se une ao redor das maravilhas das boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Queridos, o entendimento bíblico das boas novas deve fundamentar cada sermão da igreja. Cada sermão, cada batismo e cada ceia realizada. Mas não só isso, cada canção, cada oração, cada conversa no seio da igreja deve ser baseada no entendimento bíblico das boas novas, daquilo que nós cremos, que o evangelho um dia moldou a nossa vida. Como tem sido isso no nosso dia a dia? Mais do que outra coisa, na vida da igreja, os membros de uma igreja saudável oram e anelam e esperam um conhecimento mais profundo desse evangelho que um dia transformou as nossas vidas. Como você tem vivido isso? Qual a maior esperança da igreja? Qual a maior esperança do cristão? Qual a sua maior esperança hoje? 1 Coríntios capítulo 13, no verso 12. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três coisas, mas a maior dela é a caridade. O que esse texto está dizendo? Que a maior esperança da igreja é ver Jesus Cristo face a face. Essa é a maior esperança do cristão, mas não só isso. Na mesma carta, no capítulo 15, no verso 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de quê? Entre os homens. Oh, glória! Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que nós precisamos caminhar aqui na terra com a cabeça no céu. Isso é possível? Caminhar na terra com a cabeça no céu? Caminhar na terra pensando nas coisas do alto? Embora você tenha sonhos, embora você tenha projetos, embora você tenha muita coisa o que construir aqui na terra, como eu tenho, como eu penso, mas nada disso nos impede de pensar em construir e fincar as nossas estacas na igreja celestial. Nós precisamos fincar estacas na igreja da terra. Absorver a mensagem pura, bíblica, expositiva, aprender, crescer, conduzir, ensinar, liderar. Precisamos fincar as estacas aqui da nossa igreja, permanecer anos, ser uma bênção para a igreja, abençoar famílias, mas nós não podemos perder de vista a igreja celestial. Isso só é possível a partir do momento em que você começa a pensar nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Paulo fala assim: pensai nas coisas que vêm do alto, buscai as coisas que vêm do alto. Dois verbos, duas atitudes: buscar e pensar. Isso significa atitude de vida. Portanto, nós não podemos perder de vista a igreja que Deus preparou, o lugar que Deus preparou para nós, como cristãos. Sobretudo, comunicar que Jesus Cristo morreu em nosso favor, morreu por os nossos pecados, ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com o Pai
através de Jesus. Portanto, o Evangelho precisa ser pregado de forma mais radical. Não pode ser água com açúcar. O Evangelho tem que ser pregado radicalmente. O Evangelho tem que tocar nas feridas das pessoas, no pecado das pessoas. Não se prega hoje mais confrontando o pecado. Nós temos medo de mexer no pecado das pessoas. Temos medo de mexer, de abrir, sabe aquela gavetinha espiritual que está lá dentro de nós, da nossa alma, e que nós muitas vezes não permitimos que seja aberta, só eu posso abrir. É essa gaveta espiritual que está cheia daquilo que Deus não quer, é que Deus quer tocar na tua vida. É essa gaveta espiritual intocável, que você controla, que Deus quer abrir, e quer tirar dali tudo que impede você de ter uma comunhão, que impede você de ter tempo para experimentar uma teologia bíblica expositiva, de ter uma comunhão vertical e horizontal com seus irmãos. O Evangelho precisa ser pregado de uma forma radical, para que as pessoas possam ter mais o quê? Convicção quanto à salvação. Quantos cristãos estão dentro da igreja hoje, membros de uma igreja, que não têm convicção de vida cristã, que não nasceram de novo, confundiram, e às vezes estão à frente de alguma coisa. Às vezes, elas estão fazendo alguma coisa na igreja, e às vezes até liderando. Pessoas que não têm convicção daquilo que creem. Portanto, o que se vê hoje são cristãos, membros de igreja, sem experimentar uma nova vida, membros de igreja que não têm entendimento algum da vida cristã. Uma igreja saudável conhece o Evangelho e compartilha-o. Encerrando, fazendo uma conclusão aplicativa, para mim e para você. Que tipo de igreja você deseja construir para os seus filhos? Pense neles. Para os seus netos. O que você tem feito pela tua igreja? O que você tem contribuído para que a sua igreja seja saudável? Creio que uma igreja saudável, que nós podemos construir uma igreja saudável para os nossos filhos, baseado na palavra. E então o que é preciso? Então você precisa ter uma vida espiritual saudável. Esse é o primeiro passo. Uma igreja saudável começa com uma vida pessoal saudável. Segundo passo, como isso pode acontecer? Aplicando à sua vida pessoal o que você tem ouvido e aprendido desse púlpito. As mensagens, as madrugadas, que o pregador tem gastado diante de Deus, pesquisas, orações, lágrimas, que ele tem derramado para oferecer o melhor alimento para a tua vida. O que você tem feito com isso? O que você tem feito que tem saído desse púlpito para a tua vida? É a mensagem que você precisa ser como esponja para absorver, para que você seja transformado. Não seja preguiçoso. Leia a palavra para que você não construa uma heresia dentro da tua casa e leve para a tua igreja. Finca estacas na igreja desse mundo, mas não perca a igreja celestial de vida. Ande neste mundo com a cabeça no céu.